aí nesse retorno agora, né? A gente vai trabalhar, a professora Sandra Duarte, sempre com vocês. A gente agora vai fazer arte. Nós vamos comentar um pouco sobre arte, a história da arte no mundo em geral, tá certo? Então, sejam bem-vindos sempre e quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo as nossas aulas, que está aí participando, né? É um privilégio estar com vocês, mesmo de forma distante, né? Mesmo de forma híbrida, mas nós estamos sempre juntos, sempre trabalhando, sempre estudando e trazendo essas aulas diferenciadas para vocês, que vão ajudar também as aulas que você estuda na sua escola com sua professora, tá bom? E seu professor. Então, nosso assunto de hoje é a figura humana em diferentes representações, tá certo? Então, eu gostaria que a gente começasse a nossa aula de hoje observando essa imagem, certo? O que nós podemos observar aí? O que nós estamos vendo nessa imagem? E aí, vamos observar. Cada detalhe. Olha, tem pessoas de vários estilos, de várias etnias, de várias festas diferentes que existem em nosso país, né? Por incrível que pareça, todas essas imagens aí são de brasileiros, pessoas que vêm de várias descendências, né? De alemães, de portugueses, de indígenas, afrodescendentes também. Então, nós temos aí uma grande variedade de brasileiros. Então, é justamente essa grandeza aí, essa quantidade tão grande de pessoas, de estilos diferentes, de formas de se vestir diferentes, que vieram de culturas também, que contam histórias diferentes. É justamente por isso que o nosso país é um país tão bonito, um país tão colorido, a gente pode dizer assim. Tão colorido de cultura, tão colorido de beleza. É um país que tem uma cultura tão rica que você não enxerga em alguns outros lugares do mundo. Claro, cada lugar com sua riqueza, mas o nosso país, ele parece que concentra todas as riquezas do mundo aqui dentro. E essa é a grande beleza do nosso povo, do nosso país. Então, é justamente sobre isso que nós vamos falar um pouquinho hoje. Sobre a forma como os artistas, né, os pintores, escultores, o artista plástico, né? Até mesmo a pessoa que faz o teatro, o ator, a atriz. Então, todas essas pessoas que fazem da arte a sua vida, como elas enxergam a questão da figura humana, né? Porque a figura humana, desde o passado da humanidade, desde muito, muito antes, ela já é representada pelas pessoas. Eles já tentam pintar e fazer as esculturas tentando imitar o ser humano. E aí é que a gente começa a nossa aula. Vê só. A gente vai agora para o passado, para a pré-história da humanidade. No momento em que os homens e as mulheres que moravam nas cavernas, que eram nômades, né, eles viviam se mudando de um local para outro, eles registravam as suas caçadas, a vida, tudo que eles resolviam através de pinturas. Então veja há quanto tempo a arte está presente em nossas vidas, né? Então nós temos aí a pintura rupestre, que retratava o dia a dia, assim como também as festas e rituais religiosos. Então, todo esse trabalho do homem das cavernas, se ele fosse fazer uma festa, então ele registrava. Se ele fizesse uma grande caçada, ele registrava também. Se ele encontrasse alguns amigos, ele também registrava. Então, se acontecia um nascimento ou uma morte, eles também falavam. E como não existia a questão da escrita ainda, para essas pessoas da época, eles faziam esses registros através dos desenhos. Então aqui, olha, nós podemos observar que tem uma pessoa que provavelmente está com arco e flecha ali atrás, ele está em posição de caça, ele está mirando, tem duas crianças sentadas, um animalzinho ali que provavelmente é um cachorro, e os outros estão fazendo algum movimento, provavelmente festejando alguma coisa que eles conseguiram, ou então estão até indo em busca
de alguma caça que foi abatida, um animal que foi abatido para a refeição deles. Então você vê como é interessante, né? Já desde antes de existir a escrita, as pessoas já se comunicam através da arte. E a forma de representar os seres humanos, de representar a si mesmo, era através dessa pintura rupestre, né? E aí o tempo passa, ainda na época da pré-história, eles já tinham seus deuses, já tinham as suas crenças, a sua religiosidade. E uma das figuras que foi muito destacada durante esse período foi essa figura aí que nós estamos vendo. Pois é, ela foi chamada de Vênus de Willendorf, é uma palavra alemã. Então é uma escultura da época da pré-história. Essa figura aí, gente, para a gente hoje não parece ser muita coisa, mas ela representava uma mulher. Era muito venerada no passado e utilizada em alguns cultos religiosos. Também ela era chamada de deusa da fertilidade. Em alguns lugares apenas chamada pelo nome de deusa. Então, você vê como mudou, né? Desde aquela época lá da pintura rupestre e agora uma das primeiras esculturas. Você vê que essa Vênus, ela tem o corpo bem corpulento, né? Ela é bem forte. Ela mostra uma mulher bastante forte. Então, justamente por causa da questão das divindades, dos deuses deles, eles consideravam que a mulher era uma pessoa forte. Então, por isso que eles veneravam essa Vênus aí, num passado muito distante. E com o tempo, claro, foi mudando o pensamento, né? Nós temos aí uma imagem do Antigo Egito. Então, a arte, no caso do Egito Antigo, ela exalta e homenageia constantemente o faraó, que era tido como um deus, né, nessa época, e também as outras divindades da mitologia egípcia, sendo aplicada principalmente a peças ou espaços relacionados com o culto dos mortos. Isto porque a transição da vida à morte é vista antecipada e preparada como um momento de passagem da vida terrena à vida após a morte, a vida eterna e suprema. Então nós podemos ver aí essa imagem muito bonita, inclusive, né? Provavelmente de um sarcófago de algum dos faraós que existiu no passado. Então você vê como era caprichado. Durante toda a vida, as pessoas já se preparavam para a morte e existiam cultos relacionados a isso. Há vários livros lá no Egito falando justamente sobre a vida e a morte. E essa passagem que existe de um tempo para outro. É algo fantástico, né? E eles já viviam se preparando. Então, essa imagem aí, essa escultura, provavelmente em bronze ou algum outro tipo de metal que existia na época, é uma escultura muito bonita, muito bem trabalhada, do faraó, que, como eu falei antes, era também tido como uma divindade, ele é como um deus supremo para os egípcios naquele período. E aí, os egípcios, eles também viveram a chamada lei da lateralidade. Mas por que é chamado dessa forma? Vamos observar essa figura com detalhes? Olha só, olha a posição dos pés desses egípcios. É porque a gente não dá para ver com perfeição não, mas nitidamente a gente percebe que as pernas são viradas para o lado, certo? E o corpo, a parte de cima do corpo é virada para a frente. Principalmente aqui o tórax, o peito deles é virado para frente. Se você for tentar ficar nessa posição agora, vai ser meio complicado manter o equilíbrio do corpo, porque isso era a forma como eles enxergavam a posição humana. Então eles queriam demonstrar todo o corpo da pessoa, o corpo em detalhes, né? Mas se você for fazer essa posição hoje, vai ser um tanto complicado, né? É apenas uma forma de desenho, mas é bem interessante. Isso foi uma fase muito importante para a questão das artes no mundo todo. Por quê? Foi muito mais próximo do que nós temos como a nossa representação da figura humana, né, como seres humanos, certo? Essa lei da lateralidade. E tem algumas imagens que são mais interessantes ainda, porque além de eles ficarem com o corpo assim todo torto e virado assim para frente, dá uma dor danada na perna,
o rosto deles muitas vezes também ficava virado para a frente, certo? Nesse caso aí, eles até que estão prestando atenção no que provavelmente aquele que está ali do outro lado, que deve ser o mestre, né? Ele está dando aí as ordens para realizarem o trabalho. Mas você vê, cada fase é interessante. Mesmo que você não entenda exatamente o porquê daquela posição, mas de determinado pintura, determinado artista, mas o importante é a arte dele, é que ele mostrou o ser humano aí. Então, o culto ao corpo era uma característica da Grécia Antiga. Veja só essa escultura, como ela está perfeita, muito aproximada de um ser humano de verdade, né? De alguém que foi para a academia, ó, fez bastante exercício e ficou com esse corpo aí. Olha só, todos os detalhes, né? Dos músculos, do peito, os músculos, no caso o tórax, né? Olha a posição dele, o cabelo, o rosto, o traço dos olhos. Então, tudo bastante detalhado. Isso era uma característica da Grécia, né? Bem interessante. E foi um momento, assim, a Grécia, ela trouxe muitos exemplos, né? Ela foi, vamos dizer assim, o berço de muitas coisas para a nossa civilização, para o período em que vivemos hoje, certo? Essas ideias que eles tinham lá influenciaram muito na nossa cultura atualmente. E aí nós temos dois detalhes importantes, que é a questão da arte africana e a religiosidade. Vê só, nós temos aí uma escultura, inclusive também muito bonita, muito bem trabalhada, né? E é uma característica da arte africana, sempre relacionada com a religiosidade, né? Então, é muito parecido até, inclusive, gente, isso é um detalhe importante, eu destaco a arte africana, mas o Egito, ele é parte da África, certo? É porque lá na África nós temos, é um continente muito grande e ele contém diferenciações de um povo para outro. Então, assim como o Brasil, eu mostrei no começo, é um país que tem muita diversidade, a África é um continente, quer dizer, maior do que o nosso país, que também possui uma grande diversidade de povos. Ah, porque você é africano é tudo igual. Não. O egípcio é diferente de outra pessoa que mora lá. Então, são povos diferentes. É diferente do Quênia, é diferente do angolano, do queniano, do angolano. Então, são pessoas diferenciadas, com culturas diferenciadas, né? Então, por isso que a gente sempre fala, gosto de falar do Egito, porque marcou na antiguidade bastante, influenciou bastante na questão da nossa cultura hoje também, mas também gosto de falar da questão da arte africana no geral, que aí no caso, a religiosidade é uma presença muito constante nesses povos africanos, tá certo? E aí a gente avança um pouco mais na história, nós temos o retrato. Muita gente confunde, né? Tem gente que pensa que retrato é igual a foto, e a gente vai ver essa diferença agora. Retrato é uma representação de uma figura individual ou de um grupo elaborada a partir de modelo vivo. Olha só, mas também pode vir com documentos, fotografias ou com o auxílio da memória. O retrato do latim, que é uma língua que não existe mais entre nós, né? Retrahere, que significa copiar. Então, em que o retrato é utilizado? Hoje, muitos artistas, eles utilizam a figura do retrato. Você vê que essa moça aí que foi pintada, ela tem também muitos detalhes, né? Do rosto dela, você vê como ela é uma pessoa branca, né? Então você vê o rosado do rosto, você vê os dentes brilhando, né? Então é uma figura muito bem feita, muito bem elaborada. Embora assim, na arte não existe isso, né? O importante é a forma que o artista quis mostrar a sua arte. E aí, isso é um retrato. É quando você faz aquela pintura ali naquele momento, né? Como ele fala. E também ele pode ter como auxílio, no caso, fotografias, documentos, modelo vivo na hora, ele está aqui um modelo e você está pintando na mesma hora, ou de uma coisa que você se lembra. Um exemplo que é muito utilizado hoje em dia é o retrato falado, né? No caso, alguém cometeu algum erro e aí a polícia
tem uma pessoa lá, um desenhista, que ele vai fazer o retrato falado de acordo com a lembrança que você tem daquele incidente, no caso as testemunhas, né? Então você vê, até nisso a arte ajuda na vida das pessoas, para resolver questões que estavam em dúvida, né? E nós temos aí a fotografia, essa, olha só, que a gente chama de foto, né? Então, temos o retrato e a fotografia. Qual a diferença entre os dois? Olha só, fotografia é arte ou processo de reproduzir imagens sobre uma superfície fotossensível, como um filme, pela ação de energia radiante. Então, em especial, a luz. Então, como é que é feita uma fotografia? Coloca um filme, uma máquina, ou, no caso, um celular que não tem filme, mas ali naquele momento ele vai utilizar a luz do ambiente para reproduzir aquela imagem, né? Então, essa é a característica da fotografia. Você vê que tem uma diferença, no caso, para o retrato. O retrato é uma coisa que é pintada, né? O artista está ali fazendo, ele faz ao vivo ou ele pega outros instrumentos para poder realizar essa arte. A fotografia não, é naquele momento. Você utiliza o seu aparelho e aí fotografa aquela situação, aquela condição que aconteceu naquele momento. É um instante que é fotografado. Um retrato ele pode durar dias, meses para ser feito, dependendo da posição do artista, do que ele quis retratar ali naquele momento. A fotografia não, é instantânea. Naquele momento você tira e aí, principalmente hoje, né, com tanta tecnologia, nós temos celulares modernos que podem, inclusive, fazer vários tipos de imagens de uma pessoa só. É fantástico, não é isso? Histórias em quadrinhos e o mangá. Eu trouxe aí para vocês, porque isso é uma forma também de representação. Hoje em dia nós temos vários tipos de mangá, que é aquele livro, aquela revista em quadrinhos que você lê de trás para frente, né? Isso é de origem oriental. Lá pelos lados de Japão, eles usam muito esse tipo de história em quadrinhos, né? Que na maioria das vezes, diga-se de passagem, não é para crianças. Mas aí muita gente lê, muita gente gosta desse estilo de leitura. E eles colocam muito, olha só, a imagem humana, né, em muitos deles. Outra característica do mangá é que eles podem, às vezes, depender, a gente sempre fala, dependendo do artista, exagerar no tamanho dos olhos, né? Essa é uma característica de alguns mangás. Esse aí não, esse aí está bem desenhado, né, pelo que a gente viu. Hoje nós temos a tecnologia representando o corpo humano. Então, em exames, por exemplo, que você quer fazer hoje, exames avançadíssimos, né? Então, ele faz esse tipo de retratação aí, ó, esse tipo de desenho do corpo humano. E aí ele vai indicar o tipo de tratamento que você precisa, tudo isso através de máquinas ultramodernas. Então, por que isso? São representações também do corpo humano. São formas de você saber, de você conhecer a anatomia do corpo, né? Onde é que ele está com problema, onde é que precisa melhorar. No caso, não apenas em relação à medicina, mas também, por exemplo, a educação física, a questão da saúde como um todo. Em muitos locais, eles fazem um mapeamento do seu corpo, das coisas que você precisa, para ver de que forma ele pode atuar melhor, que tipo de exercícios você pode fazer ali para manter o seu corpo em forma, né? Então, depende muito da academia também que a pessoa frequenta. Tem academias que são super, ultra modernas que vêm nesse sentido. É uma outra forma de representação humana, através da tecnologia, certo? E aí, gente, a gente viu algumas formas de representação humana desde o passado da humanidade, né, desde a época da pré-história, e isso tem sofrido modificações, né? Em aulas anteriores a gente falou um pouco sobre a questão dessas mudanças que aconteceram também em relação à representação humana. Teve um tempo que eles se preocuparam tanto com a questão da representação humana que elaboraram modelos, né? Ou cânones, que eles chamam, justamente para fazer de forma correta, de forma mais aproximada das medidas de um corpo humano, o que seria considerado perfeito, né? Mas isso é tão relativo.
Com o passar do tempo, as pessoas viram que não é bem assim. O importante é respeitar o artista. O que o artista quer mostrar nesse momento? E isso é o que precisa ser destacado. No Brasil, nós temos vários tipos de artistas, inclusive nós falamos um pouco sobre Tarsila do Amaral na aula anterior, e ela também fez representações do corpo humano da forma como ela achava que deveria ser, tá certo? E aí, olha, vamos sim à atividade de hoje. Agora a gente vai, ó. O que você vai fazer? Depois da gente ver vários tipos de representação, você vai representar a sua maneira. Isso mesmo, você vai ser o artista nesse momento aqui, ó. Então você vai representar o corpo humano. Pode ser você, pode ser alguém da sua família, e você vai compartilhar essa sua obra de arte com a sua família. Olha, eu aí já estou elaborando, o meu avatar já está elaborando a sua obra de arte para mostrar aqui na Escola Digital. Se você quiser compartilhar com a gente também, é só mandar as fotos que a gente vai receber com todo carinho através do YouTube, tá? Por enquanto. Então, gente, quero agradecer a vocês a companhia, agradeço o carinho e a participação de vocês nessas aulas, tá bom, gente? Então, até amanhã, beijão, a gente se vê, tchau!